Oi, gente. Eu sou a professora Vilma, sua professora de artes da Escola Municipal para Aulas Digitais. E hoje a gente está aqui para mais uma aula de arte. E hoje a gente vai falar dos brinquedos sonoros, das brincadeiras que a gente pode fazer com os sons, com a voz, e como a gente pode utilizar a ideia de sonoridade até para escrever, tá bom? Então vamos começar a nossa aula. A gente está aqui no estúdio pensando aí em vocês, na participação de vocês, em como vocês podem interagir com a gente. Bora lá, o nosso assunto é onomatopeia, uma palavrinha, né, que já é bem gostosinha de falar. E o que é isso? Você já pensou sobre isso? Sobre o que é onomatopeia? Certamente, porque vocês estudam isso desde sempre, lá, né, na terceira série, na quarta série. Então, é um assunto que vocês conhecem, né? A gente vai brincar um pouquinho hoje com essa ideia. E para falar em onomatopeia, a gente tem que pensar em som, tá bom? Então, o que é essa onomatopeia? Seria uma representação de sons. É a forma como a gente pode representar os sons, tanto na oralidade quanto na escrita, né? Mas, para isso, a gente precisa também pensar no que é som, né? É um assunto tão corriqueiro, né? Faz parte da nossa vida, né? A gente está cercado de sons por todos os lados, mas, às vezes, a gente não lembra de pensar sobre isso. E aí tem o Einstein, né? A figura do Einstein, falando aí para vocês que os sons são ondas capazes de se propagar pelo ar e por outros meios, como a água, a matéria sólida. E ela faz essa propagação a partir das suas partículas, de como as suas partículas vibram. Então, é a vibração das partículas dos materiais, tanto do ar, da água, como de toda a matéria sólida, que acontece a sonoridade. E aí a gente tem também outro físico, o Newton, ele complementando aí o nosso assunto, ele diz que o som é um fenômeno acústico, né? Embora a gente esteja numa aula de arte, é bom a gente pensar que todo o conhecimento, ele é múltiplo, ele não é de uma área só, né? Está tudo interligado na vida da gente. Então, o Newton está dizendo aí que a vibração dessas ondas, né, elas se propagam longitudinalmente. O que é isso? Ela se propaga paralela à vibração. Então, se ela vibrou nesse sentido, ela vai se propagar na mesma direção, tá? E esse som, o som, ele é um fenômeno também tridimensional. Ou seja, a gente vai escutar em qualquer direção, tá? O som, ele vem de um lado, mas ele se propaga em todo o espaço, por isso ele é tridimensional. Tá? Então, é muito interessante a gente entender esse processo do som, porque como é que ele é feito? Como é que o som acontece, né? Pela fricção, pelo atrito dos materiais e até do movimento. A gente sabe que, às vezes, só você se mover, você pode produzir ruídos, às vezes bem fraquinhos, mas dá para escutar, ok? E isso é feito através do nosso cérebro. Vejam, são fenômenos naturais, né? São físicos, fenômenos físicos, que o nosso cérebro é capaz de captar, né? O cérebro capta essas ondas, capta essa vibração, e aí ele interpreta e a gente ouve sons, tá bom? Vamos seguindo um pouquinho. Pensando um pouquinho mais sobre os sons, se os sons são ondas vibratórias, por que não são todos iguais? Se são ondas que estão se propagando, vocês já pensaram sobre isso? E aí, outra pessoa aí que não ouviu bem, ele faz o quê? Os sons são todos iguais? Não foi isso que a gente falou, né? A gente falou justamente, a gente perguntou, né? Por que não são todos iguais? É importante a gente fazer essa brincadeira aí de pensar. Então, os sons de fato não são iguais, né? Existem 3 tipos de sonoridade e existe ainda a falta de som, que é o silêncio. Então, existem os sons desagradáveis, aqueles sons irritantes, que a gente chama de ruído.
Existem os sons agradáveis, suaves, aqueles sons que fazem bem a gente. E existe um outro tipo de som, que é aquele som organizado, estruturado, que é aquele som que é pensado, que é elaborado, harmonioso, que é a música, tá? Então, são 3 tipos de sons e a ausência de som, que é o silêncio. Vamos pensar mais um pouquinho. E aí, de onde vêm os sons? Como é que ocorre, né? A gente sabe que são ondas que vibram pelo atrito, não é? Ou pela fricção, né? De onde é que eles vêm? Então, existem 2 naturezas para os sons. Eles podem ser produzidos naturalmente, tá? Pelos elementos da natureza, pelos animais, pelo vento, pela chuva, os trovões, todas as formas naturais, mas eles também podem ser produzidos artificialmente, tá bom? Vamos ver mais um pouquinho, vamos entender esses sons aí para que a gente possa chegar no nosso assunto que são as onomatopeias. Então, os sons naturais, eles são aqueles sons que são produzidos pelos corpos, tanto os corpos humanos como os de outros animais, né? O nosso corpo produz som, a gente pode cantar, a gente pode assoviar, a gente pode soprar, a gente pode ainda produzir sons involuntários, como a batida do nosso coração, o ronco do nosso estômago, ou quando a gente ronca, quando está dormindo, e uma infinidade de outros sons que o nosso corpo pode produzir, além da nossa fala, né, da nossa voz. E os animais da mesma forma. E que vocês sabem, né, que os animais produzem sons e cada animal produz um tipo de som diferente. Além disso, tem também o vento, como eu já falei, a chuva, os trovões, né, nós, humanos e os outros animais se movendo no ambiente, no espaço, pisando em folhas ou andando na chuva, e as diversas situações em que a gente produz sonoridades. Além disso, tem os sons artificiais, tá? Que são os sons produzidos por máquinas, motores, aparelhos, a percussão de objetos, né? Quando a gente bate numa coisa, quando está na cozinha fazendo a comida, que a colher bate na panela, e todas as vezes em que a gente vai produzindo sonoridades, né, ao longo da nossa vida. E tem a música. E aí, a música é natural ou artificial? O que é que vocês acham? Tem muito o que pensar aí, né? Veja, a música é uma atividade humana, tá, gente? A voz, por exemplo, o canto dos pássaros, a gente não pode colocar isso como sendo música. É canto de pássaro, é som natural, tá? Porque a música é uma atividade artística, é uma atividade que é feita pela vontade humana, tá? É uma atividade humana, é uma atividade de expressão. Então, a música pode ser natural, porque quando a gente canta ou quando a gente assovia, esse som é um som natural, tá? Agora, quando a gente toca um instrumento, aí a gente está fazendo música artificialmente, tá bom? Ou a gente pode fazer a coisa híbrida, que é misturar o canto com os instrumentos. Então, a gente produz música naturalmente ou artificialmente. Vamos seguindo. Vamos ouvir aí um cantinho do passarinho. Tem vários sons aí. Uma infinidade de sons aí da natureza. Gente, essa produção sonora, né, ela, tanto a natural quanto a artificial, a forma como os sons são produzidos, a gente chama isso de fontes sonoras, tá? Dentre as máquinas e motores e aparelhos, existem também os aparelhos sonoros, que são, né, a fonte sonora artificial, né, onde a gente também pode produzir diversas sonoridades, incluindo música. Vamos ouvir um pouquinho? Então, aí vocês perceberam, né,
a sonoridade produzida a partir de um aparelho sonoro. E aí, agora a gente vai entrar realmente no assunto da nossa aula, que é a onomatopeia. Há uma pergunta aí: como podemos escrever os sons? Então, se o som for música, a gente pode escrever utilizando uma partitura, uma tablatura ou uma cifra, né? São as 3 formas de notação musical que existem. Quer dizer, existem outras que a gente não conhece, que são praticadas em outros países, por outros povos, principalmente lá no Oriente, na Índia, que tem outro tipo de musicalidade, então eles usam outro tipo de notação musical. Mas essas 3 são as notações musicais que a gente utiliza no Ocidente e que a gente tem algum tipo de contato, né? A partitura, que é aquela estrutura bem organizadinha, que é universal, né? Que todo mundo, que os estudantes, que é o pessoal que faz música estuda, né? Que produz. Tem a cifra, que é aquele jeitinho mais típico do violão, né? Que tem o local de colocar, tem as letras que definem. Vocês estão vendo aí 2 tablaturas. A cifra, na verdade, é a definição de letras e números para as notas musicais. E a tablatura é quando a pessoa escreve a forma como ela vai tocar o instrumento. Vocês estão vendo aí também, tanto o violão quanto a flauta, né? Ali tem uma tablatura para a flauta, mostrando o lugar onde você deve colocar os dedos para tocar. Essa é a forma de escrever o som musical. Mas, e se não for música? Se for outro som, como é que a gente vai escrever ou que a gente vai falar, dizer sobre esse som? Então, a gente vai usar as onomatopeias. Onomatopeias. O que é isso? Talvez você já tenha ouvido essa palavra e tenha esquecido que você já estudou e acha uma palavrinha estranha, né? Mas é bem interessante a onomatopeia. O que é? Bora lá, vamos ver? Então, vocês estão vendo aí imagens que refletem sons, tá? Tem aí pou, bam, bam, splash, crush. São sons, né? E vocês observam pelo visual em que essas palavras estão colocadas aí, que elas são bem utilizadas dessa forma nas histórias em quadrinhos. Tá? Mas não é só na história em quadrinho que a gente usa a onomatopeia, não. Vamos ver o que é a onomatopeia? Vamos ver uma definição? Então, vamos lá. A onomatopeia é uma figura de linguagem que é utilizada para transcrever ruídos, barulhos, sons e movimentos. Tá? Então, aquilo que não tem uma palavra propriamente na língua, então ela é utilizada desta forma. Ok? É um recurso, né? Esse recurso ele é utilizado para aumentar a expressividade da mensagem, para tornar o texto mais enfático, mais divertido, e ela possibilita uma maior compreensão do conteúdo. Então, ele é muito usado em poemas, em histórias de ficção, histórias em quadrinhos e em outras linguagens também, principalmente na música. A música também utiliza onomatopeias, tá? Não é muito comum nas músicas para adultos, né? Mas a música infantil utiliza muito onomatopeia, porque a linguagem da música infantil ela é mais lúdica, né? Ela vai buscar essa brincadeira, ela vai buscar, né, esse contato com a realidade, ela vai buscar esse universo, né, dos animais, né, dos objetos. Então, ela vai trazer bastante esse recurso da onomatopeia. E aí, vamos ver algumas onomatopeias, né, para a gente se divertir um pouquinho. Então, vocês estão vendo aí, uma das formas mais comuns da onomatopeia é representar o que seria a linguagem dos animais. Veja, existe onomatopeia em todas as línguas. Não é só na língua portuguesa, não, tá, gente? Todas as línguas têm onomatopeia. Agora, é engraçado que a forma de representação da onomatopeia em outras línguas não é igual à língua portuguesa. Só alguns que são. Por exemplo, o gato é igual. É miau,
Gato faz miau em português, em inglês e até em outras línguas. Eu dei uma pesquisadinha aí para a gente, mas eu não trouxe hoje porque seria muita coisa. Mas se vocês quiserem saber mais, vocês podem pesquisar, porque é bem interessante, tá? Então aí vocês estão vendo a onomatopeia para o sapo, que seria cox, cox. Eu estou já tentando aqui fazer, né, uma sonoridade próxima. Au, 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 au. Seria o cachorro, bé. A ovelha, mu. Miau, co, 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 co. Seria a galinha, au. O lobo. E por aí vai, zum, 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 da abelha. Então, a onomatopeia, ela pode representar todo tipo de sonoridade, tá? Dos animais, como a gente viu, das máquinas e motores, né? Aí vocês estão vendo, eu coloquei aí no helicóptero um brr, 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 mas eu acho que não representa. Depois eu fiquei pensando que um tap, 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 talvez fosse mais próprio para representar o helicóptero. Mas vocês podem também pensar e criar onomatopeias, tá bom? Aí, vrum, vrum, pi, a sirene, o trim do telefone, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Seria o relógio do apito. E temos aí os sons corporais também, são representados na onomatopeia, né? O nosso velho atchim, né? Tem o da tosse, o clap, 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 clap das palmas. Eu botei assim para escorregar. Essa aí foi eu que criei, né? Eu criei algumas aí. Pensei no né? Para o escorrego. Chuac. O beijo geralmente é representado nos quadrinhos assim. Eu não acho que corresponde, na verdade, tá, gente? Eu não acho que quando a gente beija, faz chuac. Mas é o que é comumente usado para representar o beijo, o ronco, né? E o assovio e até um pum, porque é uma coisa que todo mundo faz, né? Não adianta a gente fingir que não faz. Só para a gente se divertir um pouquinho. Bora lá. E aí, onde é que as onomatopeias são mais utilizadas? São nas histórias em quadrinhos. E aí eu coloquei um QR Code para vocês pesquisarem mais. Quem quiser saber mais sobre esse assunto pode, né, abrir aí esse QR Code e entrar na internet e conhecer um pouco mais sobre o tema. Né, os quadrinhos se manifestam de várias maneiras. Tem os gibis, tem as fanfics, tem as charge, né, tem as tirinhas, o mangá e o quadrinho adulto, que é chamado de graphic novel. Vamos lá, vamos falar um pouquinho agora sobre os quadrinhos, que é onde a onomatopeia é mais presente, né? História em quadrinhos é um gênero textual híbrido. Ele é híbrido porque ele mistura elementos da linguagem verbal, que é a escrita, com elementos da linguagem não verbal, que são as imagens. Eles se popularizaram com a imprensa e, recentemente, tem crescido muito, né, a valorização dos quadrinhos pelo cinema. Tem muitos filmes, né, principalmente do universo Marvel, né, representando as histórias e os heróis dos quadrinhos. Um pouquinho da história, rapidinho. Então, os estudiosos do quadrinho, eles dizem que os quadrinhos surgiram lá, uns dizem que foi na pré-história, que aquela coisa das paredes das cavernas já era um prenúncio. Outros dizem que foi no Egito, né, com essa escrita aí, cuneiforme, né, que foi feita nas paredes, em sequência. Outros já acham que os quadrinhos se originaram ali na Idade Média, nos vitrais, né, das catedrais góticas, porque eles contavam histórias, né, histórias da Bíblia, formas de catequese, né, as gravuras medievais também, os retábulos, né, que contavam a história da vida de Cristo, em sequência, né, cada imagem representando uma etapa do processo da Via Crucis, por exemplo. Então, todo mundo tem uma teoria, mas os quadrinhos, do jeito que a gente conhece hoje, surgiu no século XIX, nos Estados Unidos,
né? Porque ali já estava se desenvolvendo mais a imprensa, né? O jornal, e foi criada a primeira história em quadrinhos, né? Foi impressa em 1894, uma revista chamada Truth, e da autoria de um americano chamado Richard Outcault, né? Ele publicou nesse jornal, na revista Truth, e foi só uma publicação, mas fez tanto sucesso, as pessoas... Porque, minha gente, se vocês pensarem, naquela época não tinha quadrinho nenhum, não existia desenho, o jornal era todo só com letras, com texto, então foi um sucesso. E aí a revista New York World contratou o artista para reproduzir várias historinhas com o personagem. Ela está aqui, a história, né? Que se chamava The Yellow Kid, a história de um garoto vestido com uma capa amarela. As histórias eram bem simples, eram coisas do cotidiano. Esse menino ficava pela cidade, assim, perturbando um pouco, né? Se divertindo, criando situações ali com as pessoas, né? Uma coisa bem, bem do cotidiano mesmo. Mas fez muito sucesso essa história, e daí não parou mais. Começaram outros artistas a surgir e a produzir histórias, né, em quadrinhos. Então, vamos seguindo. Alguns artistas, vejam, o quadrinho, como a gente conhece, começou lá nos Estados Unidos, mas ele chegou no mundo inteiro. Hoje o quadrinho, vocês sabem, vocês gostam, é uma coisa que faz parte da vida de muitos de vocês, né, que gostam de ler gibi, gostam de ler mangá, gostam de ler outros tipos de quadrinhos, né, as novel graphics, que são aqueles quadrinhos mais adultos não no sentido do proibido, mas adulto no sentido de não ser infanto-juvenil, como é o caso da Turma da Mônica, do Menino Maluquinho, né? Vocês estão vendo aí o Maurício de Souza e o Ziraldo, que são dois nomes muito importantes do quadrinho infantil, infanto-juvenil no Brasil, e temos aí o nosso Laílson, que infelizmente nos deixou vítima da Covid, e Laerte, que são dois cartunistas e quadrinistas, né, que produzem um outro tipo de quadrinho mais voltado para o público adulto, ok? E aí, será que é muito difícil escrever uma história em quadrinho? O que é que vocês acham? Então, na verdade, não é difícil. Eu trouxe aqui umas dicas para vocês. Então, a gente vai dar uma olhadinha, vou mostrar alguns quadrinhos aqui também, tá certo? Então, vocês estão vendo aí, a primeira coisa para você escrever uma história em quadrinho é você definir qual é o tema que você quer falar. Você quer falar sobre o quê? Inclusive, você pode até fazer uma história em quadrinho de uma história que já existe, né? Muitos quadrinistas replicam histórias. Esse Menino Amarelo mesmo, The Yellow Kid, ele já foi replicado por vários quadrinistas, né, ao longo, desde esse mais de um século que ele existe, ele já foi replicado várias vezes. Então, vocês podem pegar por exemplo, a Chapeuzinho Vermelho, qualquer uma história de contos de fadas e brincar com isso. Então, você define o tema. Depois você define quantos quadrinhos você quer usar para contar a história. Você quer contar uma história longa ou você quer contar uma história curtinha? Inclusive, você pode fazer uma tirinha, né? A tirinha, vou até mostrar aqui para vocês, a tirinha é aquele quadrinho mais simples, né? Que você usa, geralmente é uma tira só, né? Então, vocês podem fazer em 3 ou 4 quadrados, tá? Uma historinha curta. Aí geralmente a tirinha, ela conta uma historinha, uma situação, né, bem rápida. Não pode ser uma coisa muito prolongada. Mas você pode fazer uma história maior, né? Você pode fazer uma história com várias páginas. Então, aqui a gente tem o livro do Menino Maluquinho, o gibi que acabou virando o livro, tá? Então, você pode trabalhar com uma história maior. Então, você pode usar quadrinhos, vários. Você define 12. Eu quero contar a história em 12 quadrinhos, ou em 8 quadrinhos, ou em 24 quadrinhos. Depende do que você quer fazer. Então, defina quais os personagens, não precisa ser humano, você pode contar histórias com animais, com plantas, com o que você quiser, até com objetos, né, que fica até mais fácil para desenhar, né? Você tem que escrever um roteiro.
Aí o ideal é você fazer isso, assim, nesse roteiro você vai definir se vai ter fala ou não, não é obrigado ter fala. Você pode fazer um quadrinho só com desenho, só com imagem. E as onomatopeias ajudam também a criar mais movimento, a dar mais ênfase, como a gente falou, né? Então, você pode também definir como é que você quer desenhar, se vai ser preto e branco, se vai ser colorido, se o seu desenho vai ser muito elaborado, se vai ser simples, ok? Você vai definir, você pode até nem usar desenho, você pode usar outra técnica, uma colagem, fotografia, ou um aplicativo digital, que existem vários, você pode pesquisar como fazer desenho utilizando aplicativos, tá? Então, você vai depois escolher os balões de fala que você quer usar para falar. Os balões, eles são diferenciados, né? Se você vai pensar, geralmente ele tem umas bolinhas, em vez daquela linha que puxa para a fala, ou se você grita, ele geralmente é todo, né, espinafrado. Então, existem vários balões que vão dar a ideia do que você quer dizer, e aí é só começar a fazer o seu trabalho, tá bom? Não é a coisa mais difícil. Você pode usar ferramentas digitais. Como eu disse, existem aplicativos para o celular, onde você pode utilizar, baixar no seu celular e utilizar, porque eles já facilitam bastante, eles já trazem as coisas prontinhas. Mas você pode usar a ferramenta Canva, que é essa ferramenta que a gente usa para fazer as aulas para vocês. Olha, gente, ela é muito fácil de usar, ela é intuitiva, sabe? Você copia e cola. E assim, eu trouxe aqui para mostrar a vocês estão vendo aí, que tem vários bonequinhos, todos esses bonequinhos, e tem assim, muito mais. Esses bonequinhos já estão prontos lá no Canva, já tem os balõezinhos de fala, já tem as onomatopeias. Tem bonequinhos também ali, como vocês estão vendo ali embaixo, aqueles bonequinhos mais parecidos com a realidade. E existem outros tipos, é infinita assim, as possibilidades que o Canva traz para vocês fazerem uma história em quadrinho, inclusive animado. Vocês podem fazer a história em quadrinho animada, né, com os bonequinhos com movimentos. Claro que você pode fazer em forma de vídeo também, no Canva. Esse aplicativo você pode utilizar no computador e no celular. Tá? Você pode baixar, ele é gratuito. Claro que o gratuito tem limitações, não é igual ao que você paga. Né? Se você fizer uma conta paga, é claro que você vai ter muito mais recursos, mas o gratuito já tem bastante coisa que dá para vocês explorarem bastante. E olha, gente, esse aplicativo Canva, ele é maravilhoso, ele é muito simples, ele é intuitivo, você vai copiando, colando, você aumenta, diminui, bota em cima, bota embaixo, sim, assim, se for só arrastando com o mouse. Não precisa ter aquele domínio de coordenadas, né, como em outros programas gráficos, né, que você tem que definir antes, previamente. Não, é tudo intuitivo, é brincar, né, se permitir brincar com isso. Vou mostrar um pouquinho mais do Canva. Como vocês estão vendo aí, ó, esse aqui já é do Canva, essa animaçãozinha que vocês estão vendo aí. Isso é um diagrama onde você pode colocar os personagens aí dentro. Só é, como eu disse, arrastar e colocar. Vocês estão vendo aqui também uma outra diagrama do Canva em preto e branco, do outro lado. Esses diagramas você coloca lá na página e coloca os personagens, já escreve o texto dentro do balãozinho que já está pronto. Mas existe no Canva uma infinidade de balões de fala, de todo tipo, e que você pode brincar bastante, né, explorar bastante essa tecnologia que está na sua mão, e é muito fácil. Tá bom, gente? Não é nada demais. Então, hoje eu estou me despedindo de vocês, né, a nossa aula, e dizendo a vocês que vale a pena experimentar, brincar um pouco com as histórias em quadrinhos, porque é uma forma de arte muito legal, né, uma forma de arte e de expressão que é muito próxima de vocês, e vocês podem explorar bastante. Me lembrei agora que nas dicas, eu acho que eu saltei uma coisa importante, que é na hora de você fazer a historinha, você escrever antes num papel normal, depois passar para os quadrinhos, porque aí você tem uma noção do que você está fazendo. Me lembrei, é muita coisa na aula ao vivo, às vezes a gente esquece. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, e a gente se despede. Na próxima aula a gente vai ver mais um pouquinho sobre isso, e também sobre outros assuntos. Até a próxima!